Olá! Hoje eu vou falar sobre um assunto que dói, vai doer aí quem vai ouvir, que é onde os empresários, a maioria deles, erra na hora de implementar melhoria contínua, na hora de implementar um sistema de gestão, um modelo de gestão, um programa de melhoria contínua, onde essas pessoas, onde esses empresários incríveis estão errando, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Andressa Magnago, sou consultora em gestão e liderança, sou especialista em melhoria contínua, processos, projetos, trabalho nisso há mais de 16 anos, já trabalhei em diversas indústrias enormes, indústrias multinacionais, montadoras, grandes varejistas, e hoje estou aqui em Portugal atuando também como consultora. E estou aqui para te falar que tem jeito de você melhorar o seu sistema de melhoria, melhorar o seu programa, fazer com que as pessoas implementem o programa, fazer com que as pessoas pensem em melhoria contínua, fazer com que as pessoas queiram participar, só que talvez você tenha começado do jeito errado, ou talvez você tenha começado do fim e não do começo, tá? Então, qual é o jeito certo de começar? Não tem um jeito certo de começar. Cada empresa começa de um jeito. Tem empresas que começam implementando 5S, um programa 5S, que é algo menor, que é algo ali, às vezes até mais focado em algum único setor, e tá tudo bem, e funciona. Tem empresas que começam implementando gestão diária, aqui geralmente a gente chama de daily management, mas gestão diária, gerenciamento da rotina, reuniões, uma estrutura de reuniões diárias com a operação, reuniões talvez periódicas, mas não diárias, com o grupo corporativo, com o grupo de gestores. Tem empresas que começam implementando um sistema enorme, um programa todo bem desenhado e tal, e tudo, implementando tudo, um TPM, um sistema de gestão semelhante ao Toyota, ou desenham um programa de melhoria. Tem empresas que começam implementando já PDCA, já alguma iniciativa de projetos de melhoria, pequenas iniciativas ali de resolver um problema com um método, pode ser lá 3, pode ser um MASP, pode ser um Yellow Belt, tem empresas que já começam com The Make, não importa. Qual é o ponto aqui? O ponto aqui é que não é o fato de você implementar um 5S que as pessoas vão entender, ou todas as pessoas, algumas vão, mas todas as pessoas vão entender que aquilo ali é benéfico para ele, que aquilo ali faz sentido, que aquilo ali é sustentável, e a partir de agora eu vou pensar melhoria contínua, a partir de agora eu vou fazer 5S em tudo, a partir de agora todos os problemas que vão aparecer eu vou querer resolver, e eu tenho um espírito de melhoria contínua. Não, não é bem assim. Não é automático, não é uma chavinha que você vira e pronto, acabou. Não funciona assim, tá? Então, independente da forma que você começou, você vai perceber que todas elas passam, se não passaram, poderiam ou deveriam passar por algumas fases, e todas essas fases, de alguma forma, no final das contas, vão ter como fator-chave o envolvimento ou não das pessoas. Então, você vai ver, inclusive, que todos os programas de melhoria, todas as formas de fazer, têm sempre como base, e isso vai acontecer para tudo que você for pensar ou tangibilizar em melhoria contínua, que é a base do PDCA. Para quem não se lembra, para quem não conhece, PDCA é um método. O método é um passo a passo, tá? Um passo a passo, onde você tem 4 etapas, 4 macroetapas, onde a primeira etapa é você planejar muito bem, a segunda etapa é você realizar o do, execução, a terceira etapa é você check, você verificar se os resultados foram alcançados, e a última etapa, que a gente chama de act, que a gente não traduz para agir, mas na verdade é você estabilizar isso, você padronizar, você fazer o ciclo girar. Isso é o tão famoso ciclo de melhoria contínua. E você implementa isso de diversas formas, tá? Mas tudo que independente de qualquer que seja a forma que você optou como empresário para começar na sua empresa, você vai perceber que todas elas passam pelas mesmas etapas. Qual é a primeira etapa? Quando a gente fala de PDCA, a gente fala a gente sempre diz que a fase de planejamento é a mais importante. Inclusive, se você for estratificar essas 4 macroetapas em pequenas etapas, na fase de planejamento a gente tem 4 etapas ali mais concentradas. A primeira delas, a primeira dessas 4 etapas ali concentradas, é a etapa da identificação do problema. Então, vou tentar aqui desenhar para ficar um pouco mais fácil da gente visibilizar, para até fazer mais visibilidade para a nossa conversa. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o nosso PDCA, tá? PDCA. E isso aqui é base para todos os programas de melhoria que você vai implementar. E você vai perceber que eu vou tentar trazer exemplos claros aí do teu dia a dia. A primeira etapa aqui
A gente tem, como eu falei, a gente tem 4 etapas aqui grandes, tá? Quando a gente fala sobre a fase do planejamento. A primeira é você só implementar um programa de melhoria contínua porque você identificou um problema. É claro para todo mundo que todo mundo identificou um problema. Você tem um problema que está muito desorganizado, você tem um problema que você não está alcançando sua produtividade, você tem um problema que as pessoas estão insatisfeitas, você tem um problema que você não está, sua capacidade instalada está muito baixa frente ao volume que você precisa produzir ou que você precisa fazer entrar. Você tem um problema. Na tua cabeça de dono, de empresário, provavelmente você conseguiu tangibilizar esse problema num número, mas não necessariamente você conseguiu mostrar para aquelas pessoas que aquilo ali está tangibilizado num número. E não necessariamente, às vezes, você mesmo, como dono da empresa, você conseguiu tangibilizar aquilo ali num número. Eu vejo, a gente entra em muitas empresas que não têm os indicadores definidos, que não controlam os números, que até têm uma base de dados incrível, mas sequer olham para eles. E sentem um problema de forma qualitativa e não quantitativa. Então, a primeira etapa que você tem que fazer aqui, e que a gente faz em qualquer que seja o programa que você escolher fazer, é você medir, é você transcrever isso num KPI, tá? É você transcrever isso em números, em gráficos. E quando você entra nessa etapa aqui, por que muitas empresas optam por implementar melhoria contínua, começando por reuniões diárias? Porque quando você tem um problema, é, só o fato de você começar a acompanhar o número já gera um resultado incrível, porque o farol vermelho começa a aparecer, você define alguma meta, as pessoas começam a se incomodar, as pessoas começam a perceber que você está olhando, as pessoas começam a se atentar mais em cumprir procedimentos, as pessoas começam a perceber mais sobre o processo. Gera um movimento incrível só de você implementar uma reunião de gestão diária. Então, aqui você tem ferramentas como a reunião de gestão diária, até o 5S vai gerar alguma visibilidade, porque você vai fazer auditorias. E auditorias tem número. A auditoria gera um número. Até o 5S vai gerar aqui um percentual que está fora. E aqui você vai acompanhar os indicadores que estão diminuindo ou estão subindo. Então, uma forma de você implementar, e na verdade, qualquer que seja a forma que você escolha para implementar, aqui é ponto de partida. O que acontece muito? As pessoas, vocês querem resolver um problema, mas vocês não mensuram esse problema, vocês não demonstram para a equipe qual é o tamanho do problema, vocês não transcrevem isso no indicador e acompanham isso para a equipe. Aqui está um dos pulos do gato. Por quê? Um dos pulos do gato, por quê? Porque aqui você começa a mostrar para as pessoas, através de números, de uma forma visível, palpável, que tem um problema, o tamanho do problema e onde você quer chegar. Se você não mostra para as pessoas onde você quer chegar, qualquer lugar serve. Aqui começa a aparecer aquele problema de comunicação, aqui começa a aparecer o problema de eu estou fazendo tanto, eu trabalho tanto, mas ele nunca está satisfeito. Aqui você começa já a alcançar pessoas, coisa que possivelmente você não alcançou ainda. Qual é a segunda etapa aqui? A segunda etapa aqui, a gente chama de analisar o fenômeno, mas basicamente é você analisar dados, tá? Analisar dados. E você só vai conseguir analisar dados se você fizer a etapa anterior, que é medir. Nessa fase de analisar dados, é uma fase que você, com seus analistas, ou você mesmo mete a mão na base de dados e olha onde é que está o foco do problema. Basicamente, aqui você usa uma ferramenta, que é você fazer um Pareto, tá? Que é você fazer um Pareto. Por que eu estou passando por todas essas etapas aqui? Para te fazer perceber que a melhoria contínua só vai vir se você souber o momento certo de envolver as pessoas. E toda a necessidade de implementar um programa de melhoria contínua vem da necessidade de resolver um problema. E se você está tentando resolver um problema sem envolver as pessoas, assim, você pode fazer isso aqui através de um Kaizen, você pode fazer isso aqui através de um workshop, você pode fazer isso aqui através de um programa 5S, independente de qual a forma que você vai fazer, você sempre vai passar por essas etapas. Qualquer que seja o modelo, você sempre vai passar por essas etapas, ou deveria passar, tá? Você precisa analisar os dados, porque imagina que tem uma fábrica lá gigante, tá tudo ruim, tá todo mundo insatisfeito. Mas, poxa, será que não é, se eu focar nessa linha aqui primeiro, eu não vou conseguir depois impactar as outras? Será que ao invés de focar na linha inteira, eu não focar só nessa equipe aqui, nesse equipamento, eu não vou conseguir impactar todas as outras? É você começar pequeno para depois você fazer um movimento de desdobrar. Você, às vezes, precisa alcançar um número menor de pessoas e fazer com que aquele resultado incrível reverbere
dentro da empresa, ao invés de atacar tudo, todo mundo, porque convencer 100, convencer 50, convencer 1000, é muito mais difícil de convencer 10, depois mais 10, depois mais 50, e fazer com que o movimento reverbere por toda a fábrica, porque vai chamar atenção. O resultado positivo chama atenção, todo mundo quer melhorar também, todo mundo quer chamar atenção, todo mundo quer ser valorizado também. As pessoas são movidas a reconhecimento. E isso é uma das coisas que a melhoria continua atrás. Se não está trazendo na sua empresa, talvez você tenha que repensar. Uma das formas que a Toyota fez com que os operadores se envolvessem na melhoria contínua, e até hoje é assim, é criar programa de sugestões. Só que isso demanda energia. Porque não é só dar sugestões, é avaliar as sugestões, ajudá-los a implementar, dar feedback, fazer comitês, reconhecer, fazer fechamento mensal, muitas vezes beneficiá-los, remunerá-los por isso, reconhecê-los por isso. Dá trabalho, mas é aí que você pega a melhoria contínua acontecendo. É através das pessoas, é através do benefício que as pessoas enxergam em participar daquilo. O benefício é mútuo, é o benefício para a pessoa, mas por consequência é a empresa que ganha, percebe? Aí aqui, e aí assim, se você não tem essa maturidade aqui, é importante que você tenha, é importante que você tenha as suas metas. Às vezes você começa, às vezes você está em uma fase que você tem todos os padrões bem desenhados, você tem uma certificação ISO, você já tem os indicadores até definidos, mas você não acompanha no dia a dia, você não olha para eles, você não reporta isso para os seus operadores, para os seus funcionários. Tá aí o que está faltando. Tá aí, as pessoas não têm rotina, as pessoas não têm produtividade, as pessoas não são proativas, as pessoas precisam de guidance, as pessoas precisam de KPIs, de indicadores, de direcionadores. É isso que faz com que as empresas se movimentem. Então, uma vez que você dá a direção e gere a empresa através de números, e eu não estou aqui te ensinando a gerir uma empresa, eu estou aqui te mostrando o impacto que isso tem sobre as pessoas, que se não tem, pode passar a ter, tá bom? Aí sim você vai fazer a análise do processo. Análise do processo. Isso aqui de analisar o processo é a parte que mais dói. É a parte onde você vai envolver as pessoas na solução. É a parte onde você faz com que as pessoas estejam se sentindo parte daquilo. É a parte que você convence as pessoas que melhoria contínua é bom. Que melhoria contínua é bom para ela e bom para a empresa também. Essa é a parte que as coisas começam a funcionar. É aqui e aqui requer, ou ideal é que tenha, algum conhecimento técnico de ferramentas. Por quê? Só o fato, você colocar aqui na parede o processo, de forma macro, de forma simples, não precisa de ferramentas mirabolantes para isso. E olhar junto com as pessoas para as etapas do processo já tem um impacto gritante, porque muitas vezes sequer cada um sabe o que faz. Começa por aí. Depois, o fato de você fazer um brainstorming com o pessoal, ouvi-los, mas sem te dar uma super dica. Nunca coloque as pessoas para falar junto. E cuidado com as pessoas que você envolve nessas dinâmicas. Porque as pessoas, um diretor presente na frente de operadores, muitas vezes os operadores não vão querer falar, vão ficar com medo de falar. Então é importante que você envolva as pessoas que as pessoas, cujas outras, as que realmente têm um valor agregado para participar, que geralmente são os operadores, possam falar ou se sintam à vontade em falar sem serem criticados ou sem serem demeritados de alguma forma por causa disso. Então, o que vai acontecer aqui nessa realidade? O que você vai fazer? Se o processo está na mão, você vai dar post-it na mãozinha deles, tá? E vai pedir para eles escreverem ali um problema que eles identificam, uma causa, um problema. Não precisa ficar tão criterioso com o que é causa, o que é problema, não. Quais são os principais problemas e as causas dos problemas que a gente enfrenta aqui em cada etapa do processo? E eles vão colocar lá. O que vai acontecer? Vão começar a aparecer post-itzinhos aqui, ó, embaixo. É uma forma de fazer, tá? Existem vários. Embaixo dos processos. Olha que legal. E aí você vai ver com eles mesmos vão se convencer que, bom, gente, então a gente tem um problema maior aqui nessa etapa do processo. Mas como é que você vai fazer isso se você não envolver as pessoas? Isso aqui é ferramenta, metodologia, é envolvimento. Isso aqui não precisa de um analista de melhoria contínua super fera, incrível para fazer. Um líder pode ser treinado para fazer isso. Você, dono da empresa, pode fazer primeiro e depois orientá-los a fazer assim. Mas as pessoas precisam ser envolvidas. Depois, você tem que escutar as pessoas, priorizar, levantar lá se tem mais coisas, se as pessoas esqueceram de falar, se as pessoas ficaram com medo de falar, se tem mais coisas sobre
meio ambiente, sobre máquina, sobre o próprio método, ser mais coisas sobre a matéria-prima, fazer com que as pessoas falem. E depois o maior de todos, que é você fazer a priorização. Impacto, impacto aqui e esforço. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque o que acontece nesses programas lindos e maravilhosos? Você põe as pessoas para fazer um monte de ação, quem definiu a ação foi o líder não tem maturidade nenhuma de que ele tem que envolver as pessoas, ele que define as ações, e aí você tem um programa lindo e maravilhoso, uma gestão diária toda bonitinha, um acompanhamento incrível, as pessoas não são envolvidas naquilo, e as pessoas não executam a ação. As pessoas não foram convencidas daquilo, por que elas vão executar a ação? Pois bem, além de você envolver as pessoas, você vai focar somente no que é maior impacto e menor esforço. Ou seja, você vai tangibilizar para elas onde elas conseguem se envolver e onde a gente vai focar. E de uma listagem enorme, enorme de ações aqui, de coisas que a gente poderia fazer, a gente vai pegar somente um pedacinho, somente um pedacinho. Todo o resto a gente não vai focar agora, a gente vai focar depois. São pequenas energias de forma bem estruturada que você fomenta com que as pessoas se envolvam. Daqui para cá é só acompanhamento. Só acompanhamento. 7 e 8. É executar, é executar. Aqui você já criou um plano de ação, porque você priorizou, você fez a priorização. Aqui, o Du, você só vai acompanhar se você tiver feito as reuniões diárias. Aqui o check você só vai acompanhar se você tiver feito as reuniões diárias. A análise dos desvios você só vai acompanhar se você fizer estiver fazendo as reuniões diárias. E a padronização, aqui, qual é o maior pecado, tá? É você achar que ter procedimentos lindos, incríveis, muito bem escritos e validados na ISO são suficientes. É você achar que você tem instruções de trabalho lindas, maravilhosas e validadas na ISO, que todo mundo treinou, são suficientes. Não são. Infelizmente, não são. O que a gente mais pega são empresas que têm procedimentos para todo lado, mas os procedimentos não são cumpridos. Ai, porque eles não são proativos, porque eles querem fazer do jeito deles, porque as pessoas são muito antigas na empresa, porque as pessoas não se convencem, as pessoas não foram envolvidas. Aqui, tudo isso aqui tem que existir. Sim, tem que existir. Eu não estou dizendo que não funciona. Eu estou dizendo que não é o suficiente. Quais são os padrões que movimentam pessoas? São padrões visuais. São coisas que chamam a atenção quando a pessoa erra, são coisas que fazem com que a pessoa não erre. Então, padrões como, tem muita gente, muita empresa que chama de lição ponto a ponto, padrões como LPPs, One Point Lessons, visuais lá que você faz assim, ó, olha, fulano, não pode fazer isso, coloca lá a fotinha no quadro para chamar a atenção. Padrões como o andon, que você gera lá uma corzinha quando está verde, amarelo, vermelho. Isso são padrões visuais. O Pocayoke, ele não consegue mais fazer. Só que você só vai chegar no Pocayoke se você envolver as pessoas aqui, ó. Vai criar soluções juntos. É, é muito pouco provável que você chegue lá se você não envolver as pessoas, tá? O que mais que você vai fazer? Você vai fazer sua reunião diária, seu GROT, sua reunião diária, com seus indicadores lá, sendo acompanhados. Você vai fazer checklists. Tudo isso aqui, sim, vai fazer com que você tenha rotinas e tenha formas de fazer com que as pessoas se envolvam. Isso aqui são todas as fases da melhoria contínua. É aqui que as pessoas se envolvem. Só que dá trabalho envolver as pessoas, dá trabalho. Todo e qualquer programa de melhoria contínua envolve o PDCA. Mas se você falha justamente nas etapas onde as pessoas são envolvidas, onde as pessoas querem ter visibilidade, e tudo começa do número, tudo começa dos indicadores. Então, se você me perguntar, mas qual é a melhor forma de começar? Da minha experiência, eu sugeriria sempre começar a partir das reuniões diárias, a partir do gerenciamento da rotina, dos resultados. Mas, para você implementar isso, você precisa desdobrar suas metas, você precisa definir o seu planejamento estratégico. Se você já tiver feito isso, ótimo, lindo. Qual é o próximo passo? Desdobrar as metas. Definir qual é a meta da empresa como um todo, qual é a meta para os coordenadores, gerentes, e qual vai ser a meta, como é que você vai transcrever na linguagem mais fácil, mais simples possível para a operação. E começar a acompanhar isso com eles. Não deixar solto. Fazer com que os líderes acompanhem no dia a dia e mostrem para os operadores o que eles têm que fazer, quanto eles têm que fazer, por dia, quanto que eles têm que alcançar, se eles alcançaram, se eles não alcançaram,
Muitas vezes os colaboradores estão reclamando de promoção, reclamando de comunicação, reclamando de cobrança demais, de falta de autonomia demais, e que são pouco proativos. Eles sequer sabem se estão bem, se não estão indo bem, se estão indo mal. Eles sequer sabem quanto que tem que produzir no dia. Eles sequer... É tudo assim, ó. Não é visual. Então, se você me perguntar por onde começa, eu sugiro sempre que comece pela gestão diária. Mas isso vai depender muito de qual é a sua necessidade. Mas implementando acompanhamento dos dados, é natural que as pessoas se incomodem com o indicador vermelho, que só vai ficar vermelho se você definir uma meta. Mas é natural que os líderes, que você, que as pessoas se incomodem com o indicador vermelho e queiram melhorar. E aí é que você puxa a oportunidade de começar a pensar melhoria contínua, de começar a fazer melhoria contínua. Só que, de preferência, de forma estruturada, de preferência, implementando algumas dessas formas de fazer do PDCA, do método, de preferência, treinando seus líderes para saber analisar dados, preferência, treinando eles para usar ferramentas e dando a oportunidade deles pararem algum minuto, algum tempinho de qualidade com aqueles operadores para ouvi-los. É preciso parar para melhorar. O padrão, a padronização dos processos, se de repente eu até dou um passo atrás e digo, olha, melhor você criar todos os padrões e depois começar a fazer gerenciamento diário. Ou de preferência em paralelo, porque também não dá para se melhorar se não existe um padrão. Se você tem uma linha de produção, cada operador faz de um jeito. Agora, é diferente se você tem uma linha de produção, todo mundo faz do mesmo jeito, mas isso não está escrito no papel. Se você tem um padrão, você já consegue melhorar. Se você não tem um padrão, não dá para melhorar. Mas mesmo que você não tenha um padrão, se você implementa a gestão diária e começa a mostrar, olha, esse turno aqui está muito bem, esse turno aqui está muito mal. Mas como assim esse turno está muito mal? Ah, porque eles fazem tudo diferente. As respostas a isso vão aparecer. E a melhoria contínua já está aí. Só o fato de incomodar e de criarem, começarem a padronizar, você já está fazendo melhoria contínua. Então, a melhoria contínua sempre vai depender das pessoas. Os métodos, as ferramentas vêm de encontro a movimentar pessoas. A implementação de uma ISO é incrível, é necessário, é super importante, mas ter a ISO implementada, por exemplo, e não fazer a engrenagem andar, e não colocar o óleo na engrenagem, vai ser um monte de documento para o auditor ver. Vai ser importante? Vai ser usado? Vai ser imprescindível para a qualidade do produto? Claro que vai, e vai gerar resultado. Mas o que vai fazer os resultados sobressaírem, o que vai fazer com que a melhoria contínua aconteça é o envolvimento das pessoas. Não tem jeito, não tem jeito. A gente que é especialista na área de melhoria contínua, de processos, de projetos e tudo mais, cada vez mais a gente percebe, quanto mais a gente amadurece nessas posições, a gente percebe que o menos importante é você ter muita incrível experiência em métodos e ferramentas. O mais importante de todos é você saber movimentar pessoas. E é aí que está o sucesso. E é aí que vocês, empresários, precisam focar mais. Como? Qual é a forma? Como vocês movimentam as pessoas para o resultado? Se você está falhando em conseguir construir uma cultura de melhoria contínua, é porque você não está envolvendo as pessoas em melhoria, as pessoas sequer entendem melhoria contínua. Como você vai fazer para que as pessoas entendam a melhoria contínua? As pessoas têm que querer fazer melhoria contínua, as pessoas precisam querer melhorar. Enquanto você não plantar a semente de, olha, é preciso melhorar, olha como estamos mal, olha, o que vocês acham que eu posso fazer para melhorar? As pessoas não vão ter sentir prazer em fazer isso se elas não forem envolvidas nisso, tá? Então, hoje eu quis falar um pouquinho com aqueles empresários, principalmente pequenos e médios empresários aí, que avançam, vão sozinhos, metem a mão na massa e muitas vezes, infelizmente, se frustram. Fizeram tudo direitinho, mas muitas das vezes focaram muito mais no método e na ferramenta do que nas pessoas. E o segredo do sucesso não tá. É preciso? É preciso. Mas o segredo do sucesso não está necessariamente no método e na ferramenta. Tem um ingrediente mágico que se chama pessoas e a forma certa de envolvê-las para que o sucesso venha, tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Não esquece de compartilhar, de comentar, entrar em contato. Vou deixar meus contatos aqui. Espero que tenha ajudado.